Om Stapakayachandamasya Sarvadharmaisvarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração, a essência de todas as religiões, caminhos e vias. Encarnação de nossa época, encarnação especial. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, estamos aqui reunidos hoje para mais um episódio de nossa série de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna, obra de Mahendranath Gupta, que entre os anos de 1882 e 1886 esteve reunido com Sri Ramakrishna Paramahansa em muitas ocasiões, e dessas oportunidades em que Sri Ramakrishna conversava com os devotos, recolheu esses nectários ensinamentos. O néctar, a parte mais rica, não é? De algo, de um entendimento. Então aqui temos esta contemplação, livro que foi publicado aos pouquinhos em artigos, a partir ali de 1902, e depois nos anos 30, Mahendranath Gupta concebeu o Katarita, o livro, o compêndio desses artigos. Uma década depois, nos Estados Unidos, Swami Nikhilananda, responsável pela Sociedade Vedanta, centro da Ordem Missão Ramakrishna em Nova York, fez uma adaptação do Katarita, que é um novo livro, The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna, que é, provavelmente, certamente até, a versão mais conhecida, né, de uma biografia de Sri Ramakrishna, que é uma adaptação desse Katarita que aqui lemos. Então, aqueles que quiserem acompanhar essa leitura que faço aqui, entrem no site katarita.org e lá vocês vão ter um índice com todos os volumes em hindi e em inglês. Eu estou aqui lendo esta versão em inglês e, né, com a tradução para o português. Estamos aqui acompanhando esta jornada de imersão nos ensinamentos de Sri Ramakrishna diretamente. Não é? O que eu aconselho para aqueles amigos que forem tocados por esse conteúdo, que acompanhem toda a série, para que nisso, aos poucos, a assimilação desta lógica de Sri Ramakrishna venha a se tornar bastante próxima daquele que está compreendendo. É necessário que a pessoa conheça o contexto todo, assimile o lugar de Sri Ramakrishna em toda essa peça, para compreender a pureza dos seus ensinamentos. Mas todos aqueles que estão agora chegando e que assistiram um capítulo ou pedaço de um episódio são todos muito bem-vindos a recolher o melhor deste conteúdo. Toda a parte maravilhosa dele está diretamente relacionada a Sri Ramakrishna. Como vocês podem perceber pelo reflexo dos meus óculos, estou aqui com esse objeto que tenta clarear, porque estou num esforço aqui de tentar tornar a imagem desse vídeo melhor, como vocês podem ver, sem muito sucesso, porque eu estou gravando contra a luz. Então, quando gravar esses vídeos de noite, talvez esse aparelho sirva para mais alguma coisa. Por enquanto, é porque o altar, onde fica as imagens, onde está postado, a mãe e Swamiji são aqui. Vocês podem perceber também, no altar, que a imagem de Swami Vivekananda está sem a guirlanda, se não é nenhum demérito a Swamiji. É porque a outra guirlanda está ainda sendo feita. Está vindo. Mas eu tenho certeza que o próprio Swamiji ficaria muito feliz em ver honrados pai e mãe. Mas nos próximos vídeos, não sei qual o próximo, mas a tendência natural é que logo todos os santos personagens do Santo Tri estejam adornados aqui. Tá bom? Meus amigos, no último episódio estávamos aqui ainda no primeiro volume, 12ª sessão. Sri Ramakrishna está fazendo uma visita a uma das sessões, a um dos
dos templos, instituições do Brahmo Samaj, aquela instituição bengalesa que reunia as pessoas num ideal progressista, né? Transformar a Índia num país livre, num país avançado e num país espiritualmente saudável. E eles se dedicavam muito à ideia de conceber Deus sem forma, Deus muito presente na própria natureza do mundo, não é? Então eles eram muito mais aproximados de glorificar a manifestação das obras de Deus, e nisso buscá-lo moralmente, do que exatamente a busca pelo Deus pessoal. Ou melhor dizendo, mais diretamente ao Deus com forma, que talvez você possa conceber um Deus pessoal, evidentemente, que tudo concebeu, que é bom, misericordioso e justo, mas não consegue conceber para ele uma forma. Ele ainda assim será uma pessoa suprema. Não é? Sri Ramakrishna gostava muito dessas pessoas do Brahmo Samaj, gostava muito dos seus líderes e reconhecia muitos méritos neles, mas sempre fazia apontamentos importantes para corrigir certos equívocos da compreensão dos homens do Brahmo Samaj. E muitas dessas conversas, então, nós vamos ver isso, essa mescla, né? A grande simpatia que Sri Ramakrishna tinha por esses Brahmos, a veneração verdadeira que os Brahmos tinham por Sri Ramakrishna, e esta troca de impressões e o ensino de Sri Ramakrishna. O que é muito importante para nós hoje em dia, porque muitas das questões desta dicotomia aparente vão aparecer hoje nas questões modernas de como compreender ser um devoto de Deus e ao mesmo tempo não ser indiferente ao mundo. Isso está muito presente aqui. Então, no último episódio, terminávamos assim. Sri Ramakrishna estava sentando próximo de onde haveria um púlpito para a pregação do Brahma Samaj. E Sri Ramakrishna se emocionava muito, por quê? Porque ele sabia que ali se falaria no nome de Deus. Ali se falaria sobre a lila de Deus. Ali se falaria sobre seus nomes e suas glórias. E apenas isso já era o suficiente para Sri Ramakrishna entrar num estado diferente de consciência, se emocionar muito e se prostrar diante daquele lugar, porque era um lugar onde falaria-se de Deus, não é? E aqui então terminávamos dizendo assim: ao sentar-se, Sri Ramakrishna vê o púlpito lindamente decorado do Samaj e se curva para prestar sua homenagem. Como falam de Deus nesta plataforma, ele sente que é um local sagrado. Ele vê que daqui falam do imperecível. Então, todos os lugares sagrados se encontram aqui. Assim como ao ver o tribunal, pensamos em ações judiciais e um juiz. Ao ver onde a história do Senhor é contada, ficamos inspirados por Deus. Veja, não era que o lugar tivesse uma imagem de Kali, da mãe Kali, ou tivesse uma cruz do Senhor Jesus, ou tivesse uma imagem de qualquer que fosse a deidade. Não é isso. Mas naquele lugar estava ali se aproximando o momento em que falar sobre Deus seria a coisa. E Sri Ramakrishna então percebia nisso um grande respeito por aquele lugar. Isso nos dá, né, a dimensão de como Sri Ramakrishna compreendia isso, né? Então todos nós podemos ter essa percepção a respeito do mundo. Um lugar onde as pessoas estão concentradas para falar sobre Deus é um lugar sagrado. E todos os lugares sagrados se reúnem ali, porque o Deus é o único, né? Então, um homem chamado Trailoka, né, Trailokya, canta. Sri Ramakrishna então diz para esse Trailokya: você canta, ó mãe, me deixe louco, tão lindamente, por favor, cante para nós. E Trailoka canta esta canção: ó mãe, enlouquece-me com teu amor, que necessidade tenho eu de conhecimento ou de razão? Com o vinho do teu amor me embriaga, você que rouba os corações dos seus devotos, afoga-me no oceano do seu amor. Neste mundo, seu hospício, alguns riem, alguns choram, alguns dançam de alegria. Jesus, Moisés e Gauranga, todos estão bêbados com o vinho do seu amor. Quando, ó mãe, me juntarei à sua abençoada companhia? Nos céus também está sua loucura, como guru, como discípulos. Quem pode entender esse jogo de amor? Ó mãe, você está tão louca de amor que é realmente a glória dos loucos.
faça com que este seu mendigo Prendas, que é o autor da canção, seja rico como o tesouro do amor. Absolutamente lindo. E mais lindo ainda deve ser imaginar isso cantado, né? Cantado em Bengali, como uma linda canção de amor total a Deus. E muitas coisas temos a dizer aqui. Eu não sei se cheguei a falar essa reunião, né? Essa reunião aconteceu no dia 19 de outubro de 1884, só para marcarmos essa historicidade. Mas aqui vamos pensar, né? Ó mãe, enlouqueça-me com teu amor. Veja, Sri Ramakrishna fala muito sobre isso, né? Precisamos ficar loucos. Evidentemente não se trata da loucura aqui, né? Sobre a saúde mental deteriorada. Trata-se de um estado total de unidade com Deus, de amor profundo a Deus, de foco em Deus, que para os olhos do mundo somos loucos. Isso está muito, muito gravado em todos os pensamentos religiosos, né? Os cristãos conhecem bem essa ideia, né? Você ser tão rendido a Deus que, para o olhar do homem mundano, fala, mas que bobo, mano. Por que está assim tão entregue a essas coisas que não existem? Né? O que existe é o que? Meu carro. Corpos atraentes. Dinheiro, poder. Né? Férias num resort. Ah, Deus. Assim pensa. Então, para o homem mundano, a busca por Deus, a busca apaixonada por Deus, é uma coisa de louco. Uma coisa de pessoa louca. E essa loucura é o que Prendas, o devoto cantor aqui, menestrel do amor divino, está reclamando. Né? Que necessidade tem o eu do conhecimento ou da razão? Que conhecimento e razão são esses? O analítico do mundo. Ok? E mesmo a investigação profundamente teológica. Eu quero entender. Não é verdade? Com o vinho do teu amor me embriaga. Vinho do amor. Uma linguagem muito, muito cara aos sufis, né? A vertente mais mística do islamismo. Sempre temos isso, né? Numa taverna encontram-se os devotos de Deus, bebendo o vinho da devoção. Evidentemente não tocava uma gota de álcool. Como muçulmanos não bebiam álcool, mas estavam falando provocativamente dessa dicotomia do vinho para falar desta bebida que nos leva ao amor por Deus. A bebida é um amor de Deus, um amor por Deus. Veja como há uma conciliação. A linguagem dos místicos é muito, muito próxima dos místicos de todas as tradições. Estão falando de amor. Tá? Você que rouba os corações dos seus devotos, afogue-me no oceano do seu amor. Veja, Sri Ramakrishna falava, né? Falava para Naren, não tenha medo de mergulhar no oceano de Satchitananda, pois não é um oceano de fel, de ácido, é o oceano do amor. Você não perde a sua individualidade se você se lança nesse oceano. Você não deixa de ser, você passa a maravilhosamente vivenciar a unidade com o Supremo Ser. Então, o oceano de amor aqui não é algo que você tenha medo de se dissolver, não. Não é? Neste mundo, seu hospício, alguns riem, alguns choram, alguns dançam de alegria. Sri Ramakrishna fala muito sobre isso, né? As pessoas diziam constantemente: Ramakrishna é doidinho da cabeça. O problema dele é esse, é louco. Ele precisa ser tratado. E Sri Ramakrishna, muito, muito humildemente, como uma criança de 5 anos, perguntava: Ó mãe, eu sou louco? Será então que eu sou louco? E em um dado momento a mãe o respondeu e ele dizia isso. De fato eu sou louco. Mas todos são loucos, pois esse mundo é um hospício. Só que uns são loucos por dinheiro, outros são loucos por luxúria, outros são loucos por poder, outros são loucos por reconhecimento. Eu sou louco por Deus. Então eu sou louco, você é louco, os outros são loucos, todos são loucos. Mas eu acho que minha loucura é mais doce. Eu acho que minha loucura é melhor. Não é? Então, neste mundo, seu hospício, o hospício da mãe, porque todos estão de alguma maneira loucos, não é? Alguns riem, alguns choram, alguns dançam de alegria. E aqui também o comportamento estático de muitos devotos, né? Riso, choro e dança. Diz aqui Jesus, Moisés e Gauranga. Olha que maravilhosa universalidade. Isso é um cantor indiano.
bengalês. Mas ele, no seu coração amplo, traz o Senhor Jesus, profeta Moisés e Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, desta condição de grandes professores da devoção. Veja, seria mais fácil ficar só no ambiente ali daqueles, mas a mensagem aqui é essa amplitude, né? Quando, ó mãe, me juntarei à sua abençoada companhia. Nos céus também está a sua loucura. Como guru, como discípulos, quem pode entender esse jogo de amor? Ó mãe, você está louca de amor, que é realmente a glória dos loucos. Faça com que este seu mendigo prendaz seja rico como o tesouro do amor. Bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira das bem-aventuranças do Senhor Jesus. Mendigo. Prendaz diz mendigo, porque não tem nada nesse mundo. Ele é apenas entregue e reclama a sua mãe. Ô mãe, ô mãe, quando você vai me dar a sua companhia? Veja, é uma reclamação de filho para mãe, puxando pela barra da saia, dizendo, ô mãe, eu quero o seu amor. Eu quero sentir, eu quero estar vivendo na sua companhia. Quer pedir alguma coisa a Deus? Quer ser chato com Deus como uma criança é com seus pais? Não peça pelos brinquedos do mundo, peça por amor. Não é? Então diz o céu, né? Também está a sua loucura. Veja, alcançou a morada de Deus, continua a loucura do amor. O amor nunca para. O amor nunca termina. Guru, discípulo, ou seja, cada um com a sua individualidade, permanecerá se relacionando com Deus, porque nunca se perderá isso. Nunca se perderá isso. Este é um ensino maravilhoso do caminho do amor. Do caminho do amor é que você é uma alma eterna, inconfundível com outra, ainda que a natureza de todas as almas seja a mesma. Mas não é aqui a dissolução, não vai acabar toda essa ilusão. Uma diferença profunda aqui deste ensinamento do Advaita Vedanta, por exemplo, é que o Advaita Vedanta está dizendo toda a identificação é uma percepção da realidade, mas uma percepção temporária e transitória, que será superada pela compreensão de que você é Brahma. Ou seja, para o Advaita Vedanta, existe sentido em ter devoção a Deus, em ter, né, devoção ao guru, culto, né, as práticas da religião. Mas deve-se entender que isso ainda é um estado de ignorância. Quando alcançar-se o conhecimento total, elimina-se toda a multiplicidade. Esse ensinamento do Advaita Vedanta que não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna ensina o contrário disso, é diferente, contrário, não é isso que ele ensina. Sempre vou procurar reafirmar isso, porque isso está presente em todo o Katarita. Não é possível você ignorar isso. É uma reafirmação constante de multiplicidade. Aqui, hoje, nessa sessão, falaremos disso aqui, muito marcadamente. À medida em que Sri Ramakrishna ouve a música, seu humor muda. Ele imediatamente passa para o Samadhi. Ao ver dentro de si a grande essência, além de todas as essências, além dos 24 princípios cósmicos e além mesmo do Marat. É como se todos os seus órgãos de ação e de sentido, mente, intelecto e ego, tivessem desaparecido. Seu corpo está imóvel como uma imagem. Certa vez, vendo tal estado em Sri Krishna, Yudhishthira, o principal Pandava, chorou. Sua alma contemplava completamente fundida em Sri Krishna. Naquela época, Bhishmadeva, o orgulho da dinastia dos arianos, estava deitado em uma cama de flechas, meditando profundamente em Deus em seus últimos momentos. A batalha de Kurukshetra acabara de terminar. Foi um dia que se chorou apesar de si mesmo. Incapaz de compreender o estado de Samadhi de Sri Krishna, ele, Yudhishthira, chorou. Ele estava com medo que Sri Krishna tivesse deixado seu corpo. Isso aqui pode parecer bastante hermético e difícil de compreender.
Mahendranath Gupta é o autor dessas palavras. Ele está vendo Sri Ramakrishna está num estado diferenciado, na qual ele ficou petrificado, ou melhor dizendo, como fosse uma imagem. Aparentemente não tinha mais ali, né, nada comum. Estava num estado completamente extraordinário, completamente imóvel. Então nisso, Mahendranath Gupta especula sobre o que acontece no interior de Sri Ramakrishna e então ele considera que tudo em Sri Ramakrishna está acontecendo num transpassar de todas as coisas conhecidas na Prakriti. E fala até mesmo do oceano de Brahma, ele está além. Mas então aqui ele faz uma conexão disso com a história de Sri Krishna. Então, no Mahabharata, né, nós temos que na batalha de Kurukshetra, né, os Pandavas e os Kauravas estavam lutando, e um dos guerreiros dos Kauravas, contrários aos Pandavas, era um homem de muito valor, um grande devoto de Vishnu. Ele está deitado em uma cama de flechas. Isso significa dizer que ele foi tão flechado, tão flechado, tão flechado. As flechas o transpassaram e fizeram uma cama. Ele está morrendo. E Sri Krishna vai lá prestar homenagem a esse guerreiro, junto com os outros todos. Numa grande imagem do jogo divino da vida, quando os inimigos, os adversários, contemplam um ao outro com amor e respeito. Então, Bhishma está falando sobre o seu sentimento de busca por Deus, de busca por Vishnu. E Sri Krishna está ali diante dele em lágrimas, diante daquela grande alma, e está nesse estado, paralisado. Então o Yudhishthira, não é? O rei, né? O guerreiro ali dos Pandavas, olha para Sri Krishna e pensa, ele vai morrer. Porque não percebe mais nele, ele vê como uma imagem de madeira. E aqui então, Mahendranath Gupta nos traz essa conexão. Bhishma, o homem deitado numa cama de flechas, está falando sobre como alcançar Deus. E nisso ele canta aquilo que depois se torna conhecido como os 1000 nomes de Vishnu. As 1000 qualidades do Senhor Supremo. É um muito lindo texto de devoção suprema. Que ele diz claramente, ele não está triste ali, ele está contemplando a imagem de Sri Krishna, a encarnação divina. Muito bem. Capítulo 2 dessa sessão. Fale sobre assuntos espirituais. Deus se informa do Brahma Samai. É o subtítulo. Depois de algum tempo, Sri Ramakrishna volta à consciência parcial e instrui os devotos Brahma. Seu humor divino é tão intenso que ele parece embriagado. Diminui gradualmente. Finalmente, ele retorna ao estado normal de consciência. Veja, aqui é uma descrição, né, jornalística deste evento. Sri Ramakrishna entra num êxtase profundo, fica como se fosse uma imagem de madeira. Depois ele vai voltando e a gente vai percebendo. E aí, quando ele vai voltando, ele fica num estado como se estivesse embriagado, ou seja, as palavras são meio tortas, o olhar é meio difuso, até que ele se assenta. É como se descesse para esta carruagem o seu corpo santo e bendito, que nós temos a misericórdia de ver por esta capacidade que a nossa época nos dá. Não é? Imagine, meu querido amigo e amiga, que tem como ideal o Senhor Jesus, se pudéssemos ter uma fotografia do Senhor Jesus. Que emoção profunda teríamos de olhar para esta fotografia e pensaríamos, estamos diante do Senhor. Já podemos pensar isso, evidentemente, nas imagens artísticas concebidas ao longo do tempo para representar o Senhor Jesus, porque em todas elas, como ensinou Thakur, é a imagem do Espírito. Evidentemente que não existe nenhum problema. Mas aqui, para aqueles que têm devoção por Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa e compreendem que ele é este ser maravilhoso, imagine o poder que é poder contemplar essa imagem santa e bendita. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, não é? E aqueles que tiverem a dádiva de poder compreender assim, de poder olhar para Sri Ramakrishna com este senso de maravilhamento, vão ganhar uma alegria não pode ser descrita.
Muito bem. Então Sri Ramakrishna começa, né, a ensinar. Muito bem. Comerei Siddhis, o Gita e os outros poderes ocultos, o que é o conhecimento de Deus. Subtítulos. Sri Ramakrishna diz: Mãe, eu não quero a alegria do causal. Comerei Siddhi. Aqui, a brincadeira com a palavra é que a palavra Siddhi, que significa os poderes ocultos, desenvolvidos por alguém que avançou muito em asceticismos, é também um jogo de palavras com a palavra cânhamo, que significa aquela erva, né? Que os renunciantes, sobretudo da tradição, assim, aqueles nus, né? Usam no seu ritual. Então, Sri Ramakrishna vai explicar isso. Por Siddhi, eu quero dizer a obtenção da essência. Não é? Porque aqui, com o jogo de palavras, as pessoas podem querer dizer: mas o que? Quer fumar maconha? Quer ter isso? Não. O que ele está querendo dizer é que ele está em busca de uma alegria para além da alegria conhecida. Ele quer a essência, que ele é o âmago. Então diz: não de qualquer um dos 8 poderes ocultos. Veja, é um pensamento de muitas pessoas, né? Alguém vai se tornar poderoso espiritualmente, então vai conseguir fazer coisas milagrosas. Sri Ramakrishna sempre atenta que esse não é a busca. Então ele diz: Krishna falou sobre isso para Arjuna. Ele disse: irmão, ouça, se uma pessoa tiver pelo menos 1 ou 2 poderes ocultos, ela não poderá me alcançar, porque com o poder oculto vem o orgulho, e quando há até mesmo um traço de orgulho, uma pessoa não pode alcançar Deus. Veja aqui que informação absolutamente sensacional. Sei que pode parecer óbvio, mas não é. Se você busca grandes talentos, eu quero poder, eu quero ter proeminência pelas pessoas, de repente você consegue tudo isso, sabia? Mas você não consegue conhecer Deus assim. Aí uma coisa ou outra é: bem-aventurados os mendigos de espírito. Você precisa ser pobrezinho das coisas aparentemente poderosas nesse mundo para cultivar amor por Deus, que é o maior poder de todos. Sejamos claros aqui, né? Existem iniciantes, aqueles que estão praticando e usam o rosário. Ele mostra muitos sinais externos como esses. O aspirante praticante é mais avançado. Sua tendência de se exibir é reduzida. Ele anseia por Deus e o invoca sinceramente. Ele repete seu nome e ora a ele com um coração sincero. Quem é uma pessoa espiritualmente madura? Aquele que tem a firme convicção de que Deus existe e que ele faz tudo. Tal pessoa viu Deus. E quem é o mais perfeito entre esses maduros? Aquele que conversou com Deus. Não apenas o viu, mas conversou com ele, como um filho com o seu pai, ou uma mãe com o seu filho, ou um amigo com um amigo, ou um amante do amado. Aquele que acaba de iniciar as práticas espirituais pertence à primeira classe. Um iniciante aplica marcas de pasta de sândalo na testa, aplica uma marca sectária no corpo, e os mais perfeitos entre os maduros, os espiritualmente maduros. Veja, absolutamente fundamental compreender isso aqui. Sri Ramakrishna está dizendo: na prática do caminho espiritual religioso, existem aqueles que no início da sua jornada estão muito identificados com as marcas objetivas do seu grupo religioso. Então, os Vaishnavas, por exemplo, colocam aqui, né, o símbolo dos pés de Vishnu na sua testa. Né? Vocês já viram um V aqui? Com várias variações dentre as sampradayas identificatórias. Não é? Aqui uma marcazinha bem aqui no nariz, como se fosse a flor de Tulas. Né? Aí aqui vem, segue, né? Um símbolo identificatório. E fazem isso em várias partes do corpo, nos braços, no peito, no pescoço, e em outras partes do corpo. E isso é muito importante, tudo ser feito ritualisticamente. Então usa um cordão de oração e usa uma japamala dentro de uma bolsinha. A japamala é especificamente de uma determinada semente.
tudo isso feito em horários prescritos, e tudo isso é muito importante. Sri Ramakrishna está dizendo que esse é um estado inicial de relacionamento espiritual. Ainda não tem visão de Deus aqui. Aí ele diz, vai amadurecendo isso, o que que alcança? Ele não precisa mais de tantas manifestações externas. Mas no seu coração profundamente está um anseio profundo por Deus, um chamar choroso por Deus e uma identificação de que Deus faz tudo. Esse é mais avançado. Este, então, vê Deus. Vê Deus. Este que alcança esse estado de maturidade vê Deus. Veja, o primeiro não vê, mas está batalhando, está com muita intensidade e vontade, mas ele não vê. Esse outro que alcançou um estado de maturidade tal, que ele não precisa mais se identificar tanto com seitas e com grupos, mas ele está profundamente anelado a Deus, ele vê Deus. Só que Sri Ramakrishna diz, existe um que vai além disso. É o qual? Aquele que pensa que é Deus? Não, aquele que conversa com Deus, caracterizando aqui, evidentemente, que Sri Ramakrishna coloca como ápice o relacionamento pessoal com Deus pessoal. Não há nenhuma dúvida aqui. Ele descreveu o status, falou o religioso com as suas práticas, com as suas formulações, com o seu crucifixo, com a sua identificação com o seu kippah, com a sua identificação muçulmana, com a sua identificação sikh, né? Usa o turbante, a espadinha. Tudo isso para ele é muito importante na sua relação com Deus. Ele é sincero nisso, mas ele ainda é imaturo. Ele avança nisso e compreende que Deus está tão profundamente arraigado no seu coração que é lá que ele se relaciona com ele. O externo não fica tão evidente, mas o seu coração é um santuário. E aí o que acontece? Ele vê Deus no santuário do seu coração. Só que isso não é o ápice. O ápice, então, é que ele fala com Deus. Ele conversa com Deus como se fosse o seu pai, como se fosse sua mãe, como se fosse o seu amigo, como se fosse o seu filho, como se fosse o seu amante. Esse é o ápice. Veja bem, compreenda bem. Ensinamento de Sri Ramakrishna Paramahansa direto. O ensinamento direto é esse. Se você for ter adaptações disso para se encaixar em outras filosofias, esse ensinamento direto não será considerado assim. Eles vão considerar, esses que querem adaptar o pensamento de Sri Ramakrishna, por exemplo, ao Advaita Vedanta, que o ápice da coisa é quando você já perdeu a sua percepção e você se tornou o Brahma. Só que isso não é o que Sri Ramakrishna ensina. Então, quando ensinam isso, distorcem o ensinamento de Sri Ramakrishna, apagam o ensinamento de Sri Ramakrishna, tampam o ensinamento de Sri Ramakrishna, porque tem vergonha da relação que Sri Ramakrishna propõe como ápice, que é a relação pessoal com Deus. Ao contrário do que ensina o Advaita Vedanta, que diz que a relação pessoal com Deus é uma parte da ilusão de Maya, Sri Ramakrishna está dizendo que isso é o transpassar Maya. Então é por isso que é absolutamente necessário para aqueles que querem conhecer o ensinamento de Sri Ramakrishna irem diretamente aos ensinamentos dele, o que pode não parecer nem um pouco exótico, não é verdade? E é disso que se trata esse trabalho que faço. Não é por nenhum mérito meu. Eu não tenho nenhum. O mérito aqui é ser uma estante na qual essas palavras são apresentadas. Ok? Muito bem. Por isso que para mim é mais importante que vocês possam ver Thakur do que ver a mim. E por isso me preocupo tanto em ter a oportunidade de fazer esses vídeos com a presença de Sri Ramakrishna Paramahansa. Porque são os ensinamentos dele. Não são as ideias que possamos ter a respeito de como vamos pegar o ensinamento de Sri Ramakrishna e fazer outra coisa. Não. Muito bem. Continua, Thakur. Uma coisa é ter fé que o fogo está na madeira. Outra coisa é fazer fogo com aquela lenha, cozinhar arroz e sentir-se saciado e satisfeito ao comê-lo. Veja, como que o fogo está na madeira? Se você friccionar a madeira, ela produz fogo. Então o fogo, teoricamente, está ali. Potencial para o fogo. Inflamável. Mas uma coisa é você saber disso, outra coisa é você fazer o fogo. E com o fogo que você fez, você cozinha o seu alimento. O que está querendo dizer Sri Ramakrishna aqui? Uma coisa é você saber que Deus existe.
Outra coisa é você o ver. Outra coisa é você o ver e falar com ele. Então, o ensinamento de Sri Ramakrishna é sobre o ápice, é você fazer o fogo com a lenha. Não é você fazer que a lenha existe. De maneira nenhuma é que você se tornará a lenha. Que você se tornará o fogo. Não é este o ensinamento de Sri Ramakrishna. Talvez sejam de outros mestres. Talvez sejam de outros professores. Talvez sejam de outras filosofias, mas em Sri Ramakrishna o ápice é que você fala com Deus. O ápice é o mais alto, não tem mais alto, não tem mais alto, você não se torna Deus, você fala com ele, isso é o mais alto. Sri Ramakrishna. Ah, não gostei. Eu gosto mesmo da ideia de que eu sou o Supremo Deus. E nada mais existe, apenas eu existe que eu sou Deus. Ok, esse caminho de megalomania não é o caminho de Sri Ramakrishna. O caminho de Sri Ramakrishna é do humilde devoto de Deus. Não é? Um pouco demodê, não é? Não é verdade? Eu não quero saber disso, devoção. Ah, eu tenho que me colocar diante de outro. Eu não quero que eu seja o Supremo. Eu tenho cosmos dentro de mim. Aham, tá bom. Mas isso não é o caminho de Sri Ramakrishna. Você vai encontrar, querido, vários outros que vão dizer coisas assim, mas não em Sri Ramakrishna. Muito bem. Então diz Thakur, não há fim para os estados divinos. Há sempre um estado superior ao anterior. Sempre há um estado superior ao anterior. Sabe por quê? Porque Deus é supremo e infinito. Então você não pode nunca ter todo o conhecimento de Deus. E é por isso que os estados são eternamente avançados. Porque você não é este, você se relaciona com este que é infinito. E é por isso que não há isso de acabou, agora eu sou branco. Não é verdade. Muito bem. Deus dos homens do mundo, anseio e realização, seja firme. Subtítulo. Em um profundo humor espiritual, Thakur está neste elevado, né, estado. Ele diz, essas pessoas, apontando para os Brahmas, são Brahmajanis e acreditam em Deus sem forma. Isso é bom. Vejam, eles acreditam em Deus sem forma. Por isso são Brahmajanis. Ok? Que buscam conhecimento de Brahma. Ele não está dizendo aqui que eles são Mayavadis. Não está dizendo aqui que eles estão buscando Maya. Mayavada, o caminho de Maya, da ilusão. Está dizendo que eles são buscadores de Brahman e conhecedores de Brahman, Brahmajanis. Mesmo que eles concebam Deus sem forma, veja você, mas eles concebem Deus. Eles concebem Deus. Eles não são Deus. Se eles dissessem sou Deus, aí seriam Mayavadas. Porque eles diriam que tudo isso é uma ilusão, tudo é uma ilusão. Até mesmo Ishvara, o Senhor, é ilusão. Para os Mayavadas. O caminho da ilusão, tudo é ilusão. Mas eles não são esses. Eles apenas não concebem uma forma para Deus. Veja que há uma diferença aqui. Muito bem. Então Sri Ramakrishna disse, é bom isso que eles sentem. Que não é o que Sri Ramakrishna sente, ok? Mas Sri Ramakrishna está analisando essas pessoas e diz, ok. Mas aí ele continua, dizendo para os devotos brancos, acreditem firmemente em algo, ou em Deus com forma, ou em Deus sem forma. Só então, se você acreditar profundamente em alguém, em Deus, né? Só então você o perceberá. Você o perceberá. Isso significa que não é você, não é você se percebendo, ok? Você o perceberá. E não de outra forma. É apenas com anseio profundo e crença profunda em Deus. Um homem com firme fé em Deus, com forma, irá alcançá-lo, assim como aquele que tem firme fé no Deus sem forma. Quer você coma pão pela frente ou pelo lado, ele terá o mesmo sabor dos dois lados. Todos riem. Claro, Deus é o mesmo. Então, se você busca Deus imaginando Deus sem forma, o que convenhamos, né? Convenhamos, né? É muito difícil, porque você imaginar já leva uma forma. Mesmo que seja uma grande luz, é forma, tá bom? Só para entender. A grande luz, o grande oceano de Satchitananda é uma forma. O oceano é uma forma.
Ah, mas você compreende. Eu não consigo compreender Deus, mas ele existe. Ele é bom, soberano, sábio, amoroso. Beleza. É devoção a Deus, ainda que você não tenha um centro para imantar a sua mente com a imagem do Senhor. É a mesma coisa daquele que busca Deus através de uma imagem de Vishnu, uma imagem de Jesus, uma imagem de Ramakrishna, uma imagem de Krishna, uma imagem de Durga, uma imagem de Ahura Mazda. Né? Podemos comparar aqui. O muçulmano, por exemplo, ele pensa em Allah, ele pensa nas qualidades de Allah. Mas ele não pensa em Allah com forma. Mesmo a imagem do profeta Muhammad, ele não consegue muito se conceder. Embora haja variações entre várias culturas islâmicas, algumas podem representar o profeta com pinturas, mas de modo geral a ideia é que você está levando para este Senhor Supremo Absoluto de todos. Eles não são impersonalistas. O Senhor Supremo existe, tem vontades, é bom, misericordioso, compassivo, só que eles não concebem a sua forma. Esses estão buscando Deus, ainda que eles não concebam a sua forma. Sri Ramakrishna está falando disso. Assim você alcança Deus, que aquele, por exemplo, devoto católico, que pensa em ir para o braço do Senhor Jesus e encontrar o Pai Celeste através dele, estão buscando o mesmo, comendo o pão pelos dois lados. É o mesmo pão. Muito bem. Mas então Thakur continua. Mas você tem que ser firme e invocá-lo com um coração ansioso. Você sabe como é o Deus de um homem mundano? Ouçam. Como uma criança imitando uma briga entre uma tia mais nova e uma mais velha, dizendo: Juro por Deus! E também como um cavalheiro bem vestido, mascando folhas de betel e segurando uma bengala na mão. Já viu? Imagina o tipo. Que colhe uma flor pelo jardim e diz ao companheiro: Que bela flor que Deus fez. Né? Não é isso? Oh, eu vejo Deus na natureza. Mas o sentimento de um homem tão mundano é apenas momentâneo, como uma gota de água em um ferro de brasa. Colocou. Exatamente, né? Oh, como Deus é maravilhoso. Mas relação pessoal com Deus, ele não tem. Mas ele gosta de falar da casa de Deus, talvez, da estante de Deus. Não é verdade? Sri Ramakrishna fala disso, né? Uma pessoa que vai conhecer alguém, um homem muito rico, aí a pessoa olha para o seu jardim, olha para as suas coisas, as obras de arte, mas a pessoa mesmo ela não está muito interessada. Muito bem. Ele está falando, né? Das crianças que imitam as tias brigando e falando cada uma: Eu juro por Deus! Jura por Deus! Isso é apenas uma palavra, não é verdade? O santo nome de Deus em vão é isso. Então, isso não é fé em Deus. Veja, 2 pontos. Primeiro, é necessário ter fé em Deus, buscá-lo ansiosamente. Então, aqueles que vão dizer para você assim, não, os 4 yogas, um deles é para os emotivos que vão gostar de Deus. Os outros são práticos? Não, não precisa. Gostar de Deus não é o caso. Ele vai alcançar a meta se ele for uma pessoa de ação. O outro é um discernidor. Ele não precisa gostar de Deus. Isso é para ele, porque ele é uma pessoa muito arguta do pensamento. Não é isso que Sri Ramakrishna ensina. Não é isso. Esqueçam isso. Ignorem isso. Isso não é o caminho de Sri Ramakrishna. Não é. Não é. Isso é uma distorção. Uma distorção para criar, inclusive, atividade no mundo, para pessoas que são muito proativas. Então, fala assim, eu quero trazer todas as pessoas para o meu aprisco, então eu vou dizer para aquelas pessoas que não têm amor por Deus, que amor por Deus não é necessário para elas. É mentira! É mentira! Tudo bem que você, se você estudar muito matemática, provavelmente você se tornará bom matemático em algum dia. Se você treinar muito o fundamento de um esporte, muito provavelmente você será competente no esporte em algum dia. Existem aqueles que nascem com talento, ok? Mas esse labor das coisas, não tem a ver com conhecer Deus. Vamos pensar assim, eu quero conhecer uma moça chamada Maria. Mas eu estou fazendo o que para conhecer Maria? Estou indo na casa de Maria? Não, eu estou aprendendo a fazer pratos de comida árabe. Porque Maria gosta de comida árabe? Não, não tem nada a ver com Maria, não. É uma coisa diferente. Eu quero muito conhecer Maria, mas o que eu estou fazendo, o que eu estou me empenhando mesmo é fazer pratos de comida árabe. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada.
Mas eu me tornei uma pessoa que sei fazer bastante esfirras e outros pratos árabes. Muito bem. Conheceu Maria? Não conheci Maria não. Mas eu até gosto da ideia. Esse é o ponto. Não sejamos enganadores. Primeiro ponto é buscar ansiosamente Deus. Segundo ponto, de verdade, de verdade, não é galhofeiramente, como esse, né, homem, oh, a flor, vejo Deus aqui. Não, 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 não. Não é isso não. Não é isso não, tá? Só para entender aqui, que não é isso. Muito bem. Então, continua Takur. É preciso estar firme em um ideal. Mergulhe. Sem mergulhar fundo, você não consegue alcançar as joias do fundo do mar. Não adianta nada nadar na superfície. É necessário ter um ideal e mergulhar fundo, ser profundo, ser intenso, que não significa ser fanático, que não significa desprezar os outros, que não significa achar que os outros que não têm o seu mesmo ideal não têm ideal nenhum. Não é nada disso. A Sri Ramakrishna vai explicar. É ser profundo no seu caminho, buscando ansiosamente Deus. É disso que se trata. Ok? Muito bem. Alguns minutinhos para ter um latido. Malana está aqui próxima. Está tendo uma impressão de que pessoas estão se aproximando da porta. Ela está querendo latir. Mas não aconteceu. Malana quer ficar atenta ao que o Takur está dizendo. Muito bem. Continuando então aqui, já no término, chegando próximo do término dessa sessão. Dizendo isso, Sri Ramakrishna começa a cantar com a sua voz doce a mesma canção que encantou outrora Keshav Sen, aquele líder do Brahmo Samaj que Sri Ramakrishna gostava tanto, que adoeceu e faleceu. Não é? Em uma outra oportunidade, chegamos a ler aqui Sri Ramakrishna cantando e encantando a todos. Aqui a mesma canção. Todos os presentes sentam como se estivessem no céu ou em Vaikunta, a morada do Senhor Vishnu. Essa é bonita impressão. Veja, no Evangelho temos o Senhor Jesus falando com todos, mas nós muitas vezes não podemos colher a impressão das pessoas. Aqui, Mahendranath Gupta está dizendo o êxtase profundo e alegria de bem-aventurança que aquelas pessoas sentiam diante de Thakur cantando, falando, ensinando. Era como se eles estivessem no céu, era como se eles estivessem na morada do Senhor Vishnu, Vaikunta. Não é? Que maravilha é essa? Um pouquinho dessa alegria possamos ter aqui, nestas oportunidades de estarmos na sala da alegria. Alguns dias atrás, um amigo me disse: um vídeo de 50 minutos, ele não prende, ele é chato, as pessoas podem assistir um pouquinho, depois se desprendem. Eu sei que pode ser assim. Sri Ramakrishna mesmo diz: as pessoas podem vir a uma reunião religiosa, um dos homens vai dizer assim: eu posso esperar lá? Eu não quero. Outros vão ficar ali completamente embevecidos. Essa é a diversidade de almas. Minha esperança é de que alguns poucos possam entrar nessa sala da alegria. Eu estou na sala da alegria. Eu estou na sala da alegria. Não é a sala desse apartamento aqui, na cidade de São Paulo. Esta reunião aqui em 19 de outubro de 1884, mas é mais do que isso, é em Vaikunta. Ok? Que possamos ter essa impressão. Pela graça do bendito Senhor. Que o nosso coração seja tocado assim. Mas então, cantou Thakur: mergulhe fundo, ó minha mente no oceano da beleza, e desça até as profundezas. Lá você encontrará a joia do amor. Vá em busca, ó mente, a abençoada Virindavan dentro do seu coração, a morada do Senhor do amor. Então, em seu coração, a luz incessante do conhecimento brilhará sempre. Quem é que dirige o seu barco em terra firme? É o seu guru, diz Kabir. Ouça e medite em seus pés sagrados. Meditemos. Mergulhe fundo na sua espiritualidade, no seu ideal. O que você acha lá? Você mesmo que você é o oceano? Não. Você mergulhou profundo. Aí você encontrou o quê?
a Virindavan, a morada do Senhor do amor. Você encontrou Bhagavan, o transcendente Senhor dos devotos. Você mergulhou profundamente em Brahman e você encontrou a pessoa suprema. E aí você alcançou conhecimento supremo, porque você conheceu a pessoa como uma pessoa. Este é o ensinamento cantado por Sri Ramakrishna, que remete aos seus ensinamentos, que são sempre referências a esta devoção, amado e amante, pai e filho, amigo e amigo, senhor e servo. É sempre esta. Nunca é outra. Nunca é outra. Nunca é outra. Não é? Então aqui, veja, Kabir, que é o cantor desta canção, diz: quem é que dirige o seu barco em terra firme é o seu guru. Ore e medite em seus pés sagrados. O professor Jagat Guru do mundo está nos ensinando um caminho. Eu digo para vocês, meus amigos, que esta reunião de Sri Ramakrishna, nesta sede do Brahma Samai, é uma das mais maravilhosas passagens do Katavitar. A reunião de néctar que temos aqui é poderosíssima. Vamos terminar aqui este episódio, ainda no início dessa maravilhosa sessão. No próximo episódio, com a graça de Deus, estaremos aqui reunidos. Meditem, meditem profundamente nesses ensinamentos santos. Tragam para a vida de vocês os elementos dessa reflexão e que possamos todos nós mergulhar profundo sem medo e alcancemos a morada do Senhor do amor. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.